Olá, tudo bem? Aqui é Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho falar com vocês neste canal sobre constelação familiar, um tema que eu adoro e que eu acredito mesmo que a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver, a gente pode muito olhar para dentro e entender muito do que nos move, do que nos leva, para a nossa evolução. Seja ela uma evolução pessoal, uma evolução espiritual, uma evolução profissional. A gente está sempre buscando, o ser humano está sempre buscando um próximo passo, né? E a constelação familiar é uma técnica, é uma ferramenta, é uma filosofia de vida que nos ajuda a entender como estamos conectados, como estamos ligados, né? Uns aos outros e às nossas questões também. Afinal de contas, estamos ligados às nossas questões, certo? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão aqui embaixo, clica no sininho também para ser notificado. Quando sair vídeo novo, você recebe em primeira mão. Todas as terças e quintas tem vídeos novos aqui no canal, vídeos mais curtinhos, e toda quarta-feira tem uma aula ao vivo, mais longa, é uma aula mesmo, tudo aqui no canal no YouTube, tá bom? Então eu espero você para todos os outros conteúdos que tem aqui no canal. E também, se você está chegando aqui agora, pode maratonar os vídeos, tem bastante conteúdo aqui sobre constelação familiar. O tema que eu quero falar hoje é um tema talvez campeão de vídeos aqui, mas eu sempre gosto de tempos em tempos gravar sobre isso e falar sobre isso porque a gente sempre vai englobando outros aspectos, que é o movimento de tomar a mãe. A gente aprende na constelação familiar que a mãe, e não só na constelação familiar, acho que na vida, em diversos aspectos, a gente aprende também em outras abordagens, né, na psicanálise, na psicoterapia, enfim, né, de que a mãe é a nossa razão, é a nossa vida, é a nossa energia de vida, né? A gente recebe tudo da nossa mãe, a gente tem uma relação intensa com a nossa mãe, começando na barriga dela, depois quando a gente vai crescendo, depois quando a gente vai, enquanto criança, a gente olha para nossa mãe como perfeita, né? Sem defeitos, às vezes brinca, né? Ah, eu sou a princesa, você é a rainha, enfim. Depois na adolescência a gente vai precisando romper um pouco disso para que a gente encontre a nossa individualidade e na vida adulta a gente já vive mais separado e em qualquer desses momentos de vida a gente tem uma relação muito intensa com a nossa mãe. Mesmo que seja uma relação de muito amor, né? Às vezes ela é muito dolorida, às vezes a gente sente uma rejeição, às vezes a gente sente um amor condicional, às vezes a gente começa a perceber que nossa mãe não era perfeita como a gente imaginava que era, ou seja, às vezes a relação com a mãe é dolorida sim, porém ela sempre vai ser muito intensa. E tomar a mãe significa o quê? Significa a gente aprender a olhar para a nossa mãe como ela é de fato, como ela foi para a gente de fato. Pode ser que você assistindo esse vídeo, você não conheça a sua mãe biológica também, né? Porque também existe a família ou a pessoa que foi criada, né, longe da sua mãe biológica, que foi adotada por outra família, enfim, ou que perdeu sua mãe biológica no parto, enfim. O fato é que todos nós temos uma mãe, da qual, né, a gente nasceu, a gente foi gerado dentro da barriga da nossa mãe. Então, mesmo sem conhecer a mãe, ou conhecendo a mãe, passando por todas essas etapas, a gente tem uma relação intensa com a nossa mãe. Mesmo, de novo, sem ter conhecido e sem ter tido contato, essa relação intensa é num plano mais energético, mas ela existe. Então, a gente sempre faz um olhar importante para como é nossa mãe. Quando a gente fala sobre como é nossa mãe, veja que interessante, né? É muito mais sobre como é nossa mãe imaginária do que como é nossa mãe real. A nossa mãe imaginária, quando a gente era criança, a gente desenhou, né, um modelo de mãe. Quando a gente passou pela adolescência, a gente rompeu com esse padrão, ou a gente manteve esse padrão, não importa, porque a gente é tão fiel que a gente não conseguiu nem encontrar o nosso lugar. E a gente hoje na vida adulta continua vivendo com a mãe, fazendo tudo que a mãe pede, ou não, ou a gente já rompeu, a gente criou a nossa família e foi para outro lugar.
é sempre o que eu olho porque eu imagino da minha mãe. Se você tem filhos, talvez você consiga entender melhor o que eu estou querendo dizer. Se você não tem filhos, tente fazer esse exercício. Você, enquanto pessoa, o seu único papel é de mãe, e se você tem filhos, né? Eu consigo claramente perceber que a minha filha me enxerga de uma forma. Eu tenho 2 filhas, então a minha filha adolescente me enxerga de uma forma, a minha filha pequenininha, bebê, me enxerga de outra forma. Claramente, né? Mas eu percebo e eu sei que a mãe que ela enxerga é a mãe que eu consigo mostrar para ela. Mas eu, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, sou uma pessoa por completo, né? Tenho outros papéis, tenho um papel profissional, eu tenho um papel de esposa, né? Tenho um papel de amiga das minhas amigas, tenho diversos papéis e tenho um papel de mãe. Agora, os nossos filhos, eles nos enxergam principalmente no nosso papel de mãe. Não quer dizer que crescendo não vai enxergar que a gente tem outro papel também de esposa, que tem um papel de profissional, de amiga das amigas da mãe, enfim. Os filhos conseguem enxergar isso. Mas onde que eles mais capturam, né? Como a gente é, no nosso papel de mãe. Então, imagina você então sendo filha, quando você se depara com essa imagem da sua mãe, o que você está vendo? A sua imagem construída da sua mãe. Essa imagem construída da sua mãe pode envolver frustrações, pode envolver muito amor, né, muitas alegrias, muita compreensão, pode envolver muita dor por você sentir que você precisava dela em algum momento e ela não estava disponível. Envolve tanta coisa. Uma coisa é certa, a nossa mãe é a mãe que a gente tem. É a melhor mãe que a gente tem, porque é a única. Já tô vendo que tem algumas pessoas que vão comentar, mas e com mães narcisistas, né? Como que eu vou receber esse amor? Eu não percebo esse amor, eu sempre senti falta desse amor. E de fato, mães são mulheres como qualquer pessoa, indivíduo, que podem ter suas dificuldades no relacionamento, que podem ter os seus transtornos, que podem ter suas fobias, pode ter de tudo, gente, somos pessoas, né? Então é claro que isso impacta negativamente um filho que esperou por esse amor e às vezes não recebeu. Mas o que esse filho precisa entender, e aqui eu tô falando com você como filha, é que essa é a mãe que a gente tem. E aí a gente precisa aprender a lidar com a mãe que a gente entende, que a gente tem internamente, a nossa imagem interna da nossa mãe e a nossa mãe real. Nunca a gente vai saber o que é a nossa mãe real, porque a imagem que a gente cria, ela passa por nossa imagem interna. Mas de fato, o que a gente precisa entender? Que essa é a mãe certa pra gente. Então você, consteladora, enquanto conduz uma constelação, uma sessão de constelação familiar de alguém que tem muita dificuldade com a mãe, você precisa ter isso em mente. E precisa saber que sempre, 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 sempre vai haver uma conexão com a mãe. Que em uma sessão de constelação familiar, quando uma pessoa vem buscar algo com a vida travada, com os relacionamentos, enfim, e que ela ainda não olhou para a mãe, ela vai precisar fazer isso. E pode ser que ela traga 1000 desculpas, que são desculpas verdadeiras, claro, mas são de alguma forma uma desculpa para que ela não entre em contato com o amor represado dela, de filha, que sentiu que o amor não foi correspondido, e isso é muito doloroso. Então, em uma constelação, quando você faz uma conexão com a mãe, como pode acontecer, da maneira que pode acontecer, é a maneira certa para ela. E é importante entender que essa é a mãe certa para ela, da maneira que foi. Não sei se está ficando claro. Cada vez que eu falo sobre tomar a mãe, a gente entra num olhar também muito amoroso, muito de alma, que talvez não fique tão claro e tangível na condução de uma sessão, mas é isso que é de fato, né? A condução de uma sessão, ela é muito fluida e a gente precisa se abrir para essa fluidez, para como ela surge para a gente.
tá bom? Coloca aqui nos comentários se deu para entender, me ajuda. Se não deu para entender, pode fazer sua pergunta. Posso gravar outros vídeos a respeito do tema, porque é um tema de fato apaixonante, né? Assim como é apaixonante as relações de mães e de filhos, não é? Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui e compartilha com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conteúdo da constelação familiar que é tão bonito, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!